dois indivíduos numa moto fazem um esticão à frente de mim. Então, mas eles fazem um esticão e vão na moto nas calmas, como se nada se passasse. Então começam a descer em direção ao Martim Muniz. Porquê? Porque o meu Patrício pensa que pelo facto de eu ter a mesma cor que ele, que eu tenho que estar do lado dele. Tive diversas situações que mesmo fora de horas de trabalho, em que, isto aqui é coisa capaz de correr mal. Tanto é que andava sempre armado. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com/dicaverbal. Vejam as vantagens de ser patrono. E sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram Dica Verbal. Obrigado. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dica Verbal. Primeiro quero e devo pedir desculpas aos ouvintes e seguidores pelo atraso na publicação deste episódio, mas devido a problemas técnicos não nos foi possível publicar na quinta-feira, ao qual peço desculpa. E este episódio irá para o ar então na sexta-feira. Neste episódio falamos com o Luís Filipe, angolano, ex-agente da PSP da Divisão de Investigação Criminal do Comando de Lisboa. Neste episódio falou sobre temas sensíveis e ouvimos relatos e experiências na perspectiva de um agente da PSP ou das Forças de Segurança. Já disse no episódio e irei entretanto dizer de novo que apesar de em muitos pontos termos divergido e debatido e termos tido pontos de vista diferentes, foi uma conversa baseada no respeito e só tenho a agradecer ao Luís por ter aceito o convite e dar-nos a conhecer um pouco mais do seu dia-a-dia e as suas experiências enquanto agente da PSP. Ficou tanto por falar que pretendemos agendar uma segunda parte, mas para isso contamos com o vosso feedback. Se quiserem que haja uma segunda parte, sigam e comentem no nosso Instagram, @dicaverbal, no nosso canal do YouTube, onde este vídeo irá também ser publicado, Dica Verbal Podcast, ou podem enviar um e-mail com feedback para info@dicaverbal.com. Se há tantos temas ainda por abordar que, se houver o vosso feedback, seja favorável para tal, iremos agendar e continuar a conversa com o Luís. Muito obrigado e bora lá dar início à conversa. Este podcast tenho o prazer de ter como convidado o Luís Medroa, também conhecido para a família e para amigos como Gica. O Luís é angolano, reside em Angola neste momento, mas tem um percurso bastante interessante e por isso é que eu queria ter o Luís como convidado. O Luís é sócio da Z1 Academy em Luanda. Fica já o convite para todos irem à Z1 Academy para a prática de Jiu-Jitsu. A página no Facebook é mesmo Z1 Academy, é muito fácil de achar. E o Luís também foi em Portugal, teve um percurso como paraquedista e PSP. Luís, bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo vosso convite. Não, o prazer é todo nosso, porque és um convidado interessante. Tu és alguém, como a gente conversou, que tem um percurso que é interessante e muita gente vai estar curiosa para ouvir o teu percurso, também ligado à polícia. E então diz-me lá como é que tem sido o teu regresso em Angola, como é que foi da academia. Vamos começar por isso primeiro, antes de depois irmos para os outros temas. Ok, vai fazer agora dia 5 de agosto, 15 anos que eu regressei a Angola, depois de ter vivido 12 anos seguidos em Portugal. Portanto, eu preferia começar de 92 até agora. Força. Porque assim vou andar para trás. Vai. Deu-se os confrontos de 1992, setembro de 92, logo a seguir as eleições, salvo erro. A minha família, como outras tantas, sentiram a necessidade de abandonar o país. Então, como sou filho de pai português, tive que abandonar o país e cheguei a Portugal com 17 anos. O primeiro episódio engraçado é que eu chego a Portugal, fui de salvo-conduto português e logo na fronteira
disseram, espera aí, o senhor tem 17 anos, é português, tem que fazer o recenseamento militar. Eu faço o recenseamento, sou logo notificado para fazer o recenseamento militar. Depois disso, passado 6 ou 7 meses, fui à inspeção e entrei logo para o serviço militar. Eu disse, bom, vou fazer isso já de uma só vez. Eu tinha intenção de fazer o serviço militar, fazer isso de uma só vez, já seguido. E nem deu tempo de eu me adaptar ainda a Portugal e quando dei comigo já estava com uma mochila às costas, já estava a cumprir o serviço militar. Espera, isso foi logo o quê? Meses depois de teres aterrado ou semanas depois de teres aterrado em Portugal? Um ano. Bom, eu cheguei, não, mais de um ano. Eu cheguei em dezembro, 28 de dezembro de 92, cheguei a Portugal e 8 de janeiro de 94 já estava no serviço militar. Portanto, foi um ano e um mês para aí, salvo erro. Claro que eu optei logo que eu queria fazer o serviço militar uma força especial. Porque nos outros sítios eram 6 meses de serviço militar obrigatório, para onde eu ia eram 16 meses. Eu queria mesmo pôr-me à prova. Porquê? Então entrei para o serviço militar, para as forças especiais, para os paraquedistas, acabei por ficar lá 5 anos e 11 meses, tive em comissões no estrangeiro, aproveitei para estudar, a oportunidade de receber um salário e estudar, portanto, eu passava a semana, vivia a semana no quartel, à noite ia para as aulas e ao fim de semana, ocasionalmente, ia visitar um familiar, dos poucos que tinha em Portugal. No entanto, juntei o útil ao agradável, ter um salário, ter uma cama e uma mesa e poder estudar. Portanto, mas tu já tinhas interesse no serviço militar? Era algo que sempre te interessou? Ou foi mesmo uma oportunidade? Na realidade sempre tive uma paixão por fardas, por fardas, forças especiais e isso. E eu vi aqui uma grande oportunidade de eu me pôr à prova, de eu ir para uma força especial, devido à dureza do treinamento, da preparação não só física, psicológica do indivíduo enquanto operacional, e ver o que é que eu era capaz de superar. Não foi fácil, foi muito duro. É duro, mas consegui. Ia para ficar 16 meses, gostei tanto que acabei por ficar os 5 anos e 11 meses. Mas também deve-se ao facto de ter continuado a estudar e fazer uns cursos técnico-profissionais dentro da própria instituição. Tu podes partilhar os palcos, disseste que estiveste em missões no estrangeiro, podes dar alguns exemplos, se puderes? Em que país é que tu estiveste? Estive na Bósnia-Herzegovina 2 vezes, não fui a Timor-Leste, porque na altura em que há a missão de Timor-Leste, eu optei por ingressar na polícia. Digamos, quando começa a haver a seleção do pessoal para Timor-Leste, eu sou chamado para ingressar na polícia. Portanto, tinha 2 hipóteses: ia à missão de Timor-Leste e abria mão do meu curso de polícia, ou ia para a polícia e abria mão da missão de Timor-Leste. Portanto, acabei por optar ir para a polícia. Ok. Então foi daí que se deu o teu percurso para a tua ida para... Concluí o ensino secundário e comecei a concorrer para vagas em forças de segurança. Eu concorri para a GNR e para a PSP. Por acaso entrei para os 2 sítios. Sou chamado para a PSP primeiro, comecei a fazer o curso na PSP e passado 2 ou 3 meses fui chamado para entrar na GNR. Eu na altura optei por PSP e não me arrependo disso, porque a PSP é a força que mais me agradava, porque trabalha nos grandes centros, ok? Uhum. Trabalha nos grandes centros. E depois era o facto de andar nessas brigadas a civil, brigadas anticrime. É um tipo de serviço que eu sempre gostei, andar descaracterizado. Acho que foi o principal impulsionador para escolher a PSP. Quais são, a nível de provas de seleção, Luís, quais, isso é só mesmo uma curiosidade, qual foi a mais dura? Foi a da GNR ou da PSP? Provas de seleção. É assim, na realidade, as provas eu não posso dizer que sejam provas duras. Na realidade, eu acho que o mais difícil que tive foram as entrevistas. Ok.
Porquê? Porque é naquele curto espaço de tempo que pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que os entrevistadores acharem necessários, para tentar conhecer um pouco do perfil do indivíduo, do caráter. Por exemplo, eu estou aqui a fazer esse podcast contigo, vais ficar a conhecer um pouco de mim, não é? Correto? Temos tempo, estamos a falar com tempo, não é? Exato. Na parte das entrevistas é tudo ali, sentes mais pressão porque estão ali 3 pessoas à frente de ti para fazer-te perguntas, a tentar perceber a tua dinâmica, tu enquanto pessoa, tu enquanto cidadão, e isto, pronto, tu já vais tenso, vais estar frente a frente com 3 pessoas, né? A parte de testes escritos é uma questão de concentração. É lógico, há aquelas pessoas que vão mais nervosas e esbarram-se e chumbam, não é? Mas os testes escritos, na realidade, há uns que traçam, dá a conhecer o perfil do indivíduo, que vai chegar às mãos desses entrevistadores. Há outra que é a parte de português, matemática, que é coisas do 9º, 10º ano na altura que estavam a fazer. E que se estudaste e foste daqueles que não andou atento, vais chumbar. Não há hipótese. São coisas que já tinhas estudado há muito tempo e tens de ter alguma atenção. Por exemplo, eu lembro muito bem de um ditado. Bom, chamavam aquilo um ditado, mas na realidade aquilo não era um ditado. Aquilo era um texto e tu tens que corrigir, não é corrigir, tens que corrigir os erros e tens que verificar as palavras que estão repetidas. Então o texto falava de Torres Vedras, só que depois mais à frente já falava em Torres Negras, depois já falava em Torres Pretas, depois em Torres Vedras outra vez. Então chega uma altura, tu já não sabes se estão a falar de Torres Vedras, se é mesmo Torres Pretas, se é Torres Negras. Então gera-te ali uma confusão tão grande que se tu não tiveres atenção nenhuma, fores um indivíduo menos atento, vais-te desbarrar por completo, vais chumbar, ok? Portanto, não vais seguir o raciocínio do texto, vais assinalar para ali coisas que não deves de assinalar e vais ter negativa. Portanto, tem muito a ver com a capacidade de raciocínio, capacidade de resposta, porque é tudo com tempos. X minutos para fazer isso, X segundos para fazer aquilo. Então, só o facto de haver um tempo para fazer, por exemplo, 10 contas de matemática, mas coisas assim super fáceis, mas 2 minutos para fazer 10 contas de matemática, muitas delas tu até fazes de cabeça, mas está ali aquela pressão, a pressão está lá. E tu tens de saber capaz de meter essa pressão de lado e executar o exercício, ok? Portanto, eu acho que foi mais a parte das entrevistas, que é muito, para mim foi muito duro, foi muito pesado, porque perguntas que me faziam na realidade, eles para além de terem já a ficha e o background, um pouco do teu background, porque isto é pesquisado, não é? É do género, dão-te uma situação que um indivíduo, vês o indivíduo agredir o outro, como cidadão, o que é que tu fazias? E como polícia, e se o indivíduo te voltasse a ti, pegavas na arma e davas 2 tiros na cabeça. Portanto, só para perceber um pouco a forma como é que nós raciocinamos enquanto pessoas, não é? Claro. Correto? É lógico que tu chegares lá e dizes, não, um perfil psicológico, não é? Fazem-te um perfil Exatamente. Então, se tu chegas lá que matas esfolas, se calhar não és o candidato que precisam. Não és o certo. Olha, nós já vamos falar da parte PSP, que é uma parte que vai interessar muita gente que nos vai ouvir. Aliás, antes até de irmos para a parte PSP, convém dizer que eu agradeço, porque como tu sabes, um PSP que está em serviço, ou um polícia que está em serviço, não pode dar o seu testemunho, como é o seu dia-a-dia enquanto polícia. Então eu agradeço, tu disseste-me logo, Telmo, estamos à vontade, podemos falar o que quisermos. Óbvio, não posso dar detalhes específicos sobre certas investigações, mas tirando isso, falamos o que quisermos. E também eu devo dizer que, independentemente das opiniões que tu vais ter, ainda vamos conversar, eu posso também, óbvio, debater e discordar de algumas, mas agradeço pelo facto de tu estás a aceitar falar do teu passado como polícia. Mas o jiu-jitsu, antes de falarmos mesmo sobre o PSP, o jiu-jitsu sempre te acompanhou na tua vida? Quando é que começaste a praticar o jiu-jitsu também? O jiu-jitsu é uma coisa engraçada. Eu já era PSP na altura. Um amigo meu angolano, tinha um grupo de amigos meus que treinava angolano. Na realidade, esse grupo de amigos angolanos são os precursores do jiu-jitsu, são os angolanos que começaram a treinar o jiu-jitsu antes de tudo e de todos, jiu-jitsu brasileiro.
treinavam em Portugal, eram estudantes, éramos amigos. Epá, até que um dia um amigo andava sempre assim, tens que ir treinar, temos que ir treinar, tu estás na polícia, temos que ir treinar, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Acabei por ir. Hoje posso dizer que o jiu-jitsu, a pessoa não vai deliberadamente à academia dizer que quer treinar jiu-jitsu. Por norma, a pessoa é levada por alguém. Ok? Ou aparecem porque viram na internet e gostaram, mas na minha altura era os amigos é que convidavam. E comecei a treinar com um amigo em 2003. Um amigo que treinava com outros tantos amigos. Pronto, acabei de começar a treinar nessa altura. Comecei a treinar nessa altura. Depois, o meu atual sócio, que era um dos angolanos das maiores referências, que é o mestre Sérgio Vieira Lopes, que na altura era a maior referência a nível internacional no meio dos angolanos, que já era também dos mais graduados, era faixa roxa, e eu era faixa branca. Veio para Angola, terminou os estudos, veio para Angola, em 2004. E tinha o sonho de abrir a academia dele. Por coincidência, quando eu voltei para Angola em 2005, foi quando ele também abriu o projeto dele, um pequeno espaço no quintal dele. E treinava eu e ele, só nós os dois. Porque de todos os nossos amigos fomos os dois primeiros a voltar. Os outros ainda ficaram em Portugal a estudar. Então começamos a treinar, aquilo progrediu mais um bocadinho, fomos para um espaço maior que ele tinha lá no anexo. Chegou uma altura, esses nossos amigos regressaram todos, 2006, 2007, o espaço que nós tínhamos já não chegava para toda a gente. Então tivemos que arranjar um espaço muito maior, que é onde estamos hoje. Já estamos há 10 anos nesse espaço, mas são 400 metros quadrados de área de treino de artes marciais, não é só jiu-jitsu, e também crossfit. Portanto, nós crescemos com o crescimento, com o regresso dos nossos amigos, que por sua vez trouxeram os seus amigos. E os seus amigos trouxeram outros seus amigos. O espaço ficou pequeno, eram 90 metros quadrados, de repente já não havia espaço para toda a gente treinar. E daí demos o salto para um espaço muito maior. Portanto, okay. Aí começou de facto a formação em massa, que é, apostamos nas crianças. Do primeiro sítio para o atual espaço era um grupo de amigos que trouxe amigos e treinava. Depois, o segundo espaço, que é o atual, é a formação de uma equipa. E aí começou-se a trabalhar crianças, começou-se a trabalhar da base, começou-se a trabalhar adolescentes, começou-se a trabalhar tudo. Fez-se horários específicos para treino de iniciados, de avançados. E daí foi sempre a crescer. Portanto, os resultados começaram logo a aparecer, quase que no imediato. Temos campeões mundiais, temos campeões africanos. Eu vi. Se verificares, temos o maior palmarés em África a nível de títulos internacionais. Até campeonatos europeus, temos muitos também. Somos africanos, mas vão ao campeonato europeu, sim. Campeonato europeu, como quando apareceu, havia muitos poucos praticantes, optaram por fazer, basicamente, um campeonato mundial que só tem o título de ser campeonato europeu porque acontece na Europa. Mas participam atletas de todo o mundo. Então o jiu-jitsu em Angola está de boa saúde? O jiu-jitsu em Angola, neste momento, quando digo não está de boa saúde, está parado por causa do Covid. Pois. A crise de 2015 também quebrou um bocado. Mas digo uma coisa, os atletas angolanos não ficam a dever a maior parte dos atletas que existem na face da Terra. É sério? Sim, é pelos feitos que temos tido, que temos conseguido alcançar. Falo dos atletas angolanos, não falo dos meus atletas em específico, atletas angolanos, academias angolanas, todas no geral, porque há uma coisa, tu aqui em Angola, enquanto o atleta trabalha e estuda, tu vais competir com muitos deles que só vivem daquilo, só fazem aquilo. E esses muitos que só vivem daquilo e fazem aquilo, perdem com os angolanos, que trabalham, estudam, têm mulher em casa, têm filhos para sustentar e não dedicam o mesmo tempo de treino que muitos desses atletas, ok? Portanto, eu acho que cai um mérito muito grande. Temos uma geração de miúdos novos, sim, que promissores e que já conseguiram grandes feitos a nível internacional, mas na realidade são miúdos que estudam. Têm que conciliar estudos com o trabalho, 2 treinos ou 3 treinos diários, mais os estudos ou com o trabalho. Então, na Europa também há e nos outros países do mundo. Mas temos a
acompanhado a maior parte de muita gente que só vive daquilo e só faz aquilo, tem preparador físico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem isso, tem aquilo, e nós não temos nada disso, ok? Portanto, estamos a conseguir cozinhar em Angola grandes talentos e a conseguir obter grandes títulos, mas é mesmo na garra, na raça, é aquela raça mesmo que o angolano tem, é que de ir à luta e mais nada. Ou seja, sem as condições que outros países mais desenvolvidos têm, ou seja, mesmo assim os atletas, no geral, não só na tua academia, como disseste, têm conseguido manter um bom nível de competição, não é? Muito. Não ficamos a dever nada a ninguém. Há uma elite, há uma elite de lutadores que existe, que é impossível, quase impossível lá chegar, mas nós estamos ali naquele meio em que dentro pelo menos nas classes mais jovens, não ficamos a dever a ninguém. Porque Luís, os nossos jovens têm ganho títulos em todo lado. Ok. Luís, tu estavas em que divisão, em que esquadra da PSP? Onde é que tu estiveste a prestar a tua carreira? Estive no comando metropolitano de Lisboa. Ok. Abrangia a divisão de Oeiras. Ok. E eu ouvi-te num podcast, tu contaste uma história bastante interessante, né, na 24 de julho. Para quem nos está a ouvir e não conhece esse podcast, podes contar aqui como introdução? O do podcast do acidente? Sim. Aquilo foi... Estava com um colega... não, corrijo. Ia a caminho do trabalho e verifico, aquilo foi uma coisa assim muito, muito rápida. Há um esticão. Dois indivíduos numa moto fazem um esticão à frente de mim. Então, mas eles fazem um esticão e vão na moto nas calmas, como se nada se passasse. Então começam a descer em direção ao Martim Muniz. Eu consegui ultrapassá-los muito discretamente no meu carro e tal, encostei o carro, aquilo são 2 sentidos, o meu carro fechou um sentido, só havia o outro sentido para eles passarem. Eu não sei se eles se aperceberam, começam a acelerar a moto, neste sentido, vinham lá longe, eu deixei-os muito, muito lá atrás, começaram a acelerar. Eu tinha 2 hipóteses, já estava fora do carro, ou tentava mandar parar para abordá-los, ou tirava de uma arma, dava um tiro para o ar ou qualquer coisa. Mas os indivíduos começam a acelerar, e eu disse, tenho que parar esses gajos, o que é que me ocorre à cabeça? Era, quando eles viessem a passar, eu dava-lhes um encontrão e caíam e depois apanhava os indivíduos. Na realidade, aquilo não correu como eu pensava. Quando eu vou a dar o encontrão, eu não os apanhei de lado. Os meus braços são apanhados pelo peito do indivíduo que vai à frente. Conclusão. Fomos os 3 ao chão. Fomos derrubados, foram os 3 ao chão. Na altura não liguei. Conseguimos... Apareceu logo a polícia, consegui logo deter os indivíduos. Eu não dei conta. Eu só dei conta depois, passados uns tempos, que já não conseguia andar. Apanhou-me aqui um joelho. Tive que andar aí uns 2 ou 3 meses com muletas. Mas conclusão, os indivíduos foram... Eles foram detidos, né? Não, eu ia te perguntar, eles foram detidos então? Foram detidos, a posterior até foram a tribunal e um deles acabou com medidas de coação em liberdade, e o outro chegou a cumprir prisão, porque já era um indivíduo referenciado pela prática do mesmo tipo de ilícitos, ok? Frustra-te, Luís, como polícia ou ex-agente da polícia, mas eu vou-me referir a ti como agente, as pessoas que estão a ouvir entendem, apanhares criminosos, apanhares meliantes e depois eles serem postos em tribunal, em liberdade pelo tribunal, frustra-vos bastante isso como polícias? Eu não vou usar o termo frustrar. Eu ficava desapontado. Okay. Desapontado. Porquê? Porque a entidade que tem a competência de fazer justiça fez a justiça que achou necessária ou conveniente ou adequada,
mas aquele sentimento de que, e somos humanos, temos o poder de julgar e de analisar, aquele sentimento de ver um indivíduo que andamos 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos a investigar, a verificar, a tratar da situação do indivíduo, é presidente do tribunal, sai em liberdade, com ou sem medidas, não interessa, e nós ficamos com aquele amargo na boca, fogo. Epá, é impossível, como é que é possível isto ter acontecido? Ok? Isso desaponta até certo ponto. Muitas vezes das contigo a pensar, o que é que eu ando a fazer aqui? Se a justiça é tão branda com situações dessas, estou a falar de diversas situações, não vou aqui especificar, em que se perguntar se o indivíduo merecia, tinha que ir preso, sim, tinha que ir preso, tinha que ser altamente punido e condenado pelos atos, tinha. Mas por isso, ou por aquilo, é porque é novo, é porque tem atenuante, é porque é muito jovem, tem essa atenuante, tem aquilo, é primeiro reincidente, pronto, não foi. Epá, é claro que isto para quem anda a trabalhar e vê esse tipo de situações, mesmo o próprio cidadão usa um termo em Portugal que diz: estão a tirar a força à polícia. Estão a tirar a força à polícia. A força que o cidadão fala é este tipo de situações que acontece, que é o indivíduo comete, vai a julgamento, acaba por não ser preso, volta a cometer, vai a julgamento, acaba por não ser preso, vai a julgamento, depois leva umas medidas de coação leves e pronto. É daí aonde nasce o sentimento de impunidade, que o indivíduo sabe que vai cometer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, vai cometer, não vai acabar preso. Enquanto não acabar preso, não acabar punido, o indivíduo vai andar ali a cometer até, quando eles contam, ele já cometeu 5, 10, 15, 20 ilícitos. Eu vou dar um exemplo muito específico, que é em Portugal. Sem dizer nomes, podes contar histórias sem dizer nomes, claro, não é? Sim, um exemplo muito específico. Carteiristas. Existem, a nível mundial, principalmente na Europa, grupos organizados de carteiristas. Pai, mãe, filho, sobrinho, neto, bisneto, trisneto, cunhado, genro. Famílias grandes, 10, 12, 15, 20 pessoas. O que é que eles fazem? Só trabalham no verão. Olha, o mês de junho vamos trabalhar em Barcelona. Imigram para Barcelona. Alugam uma casa. Ficam todos na mesma casa. Só se dedicam à prática desse tipo de ilícitos. Ok? Conclusão. Neste momento, até dei um exemplo que é Barcelona ou Madrid, mas são sítios que eles já não estão a atuar. Porquê? Porque as medidas de coação que as autoridades espanholas começaram a tomar desencorajou-os a praticar tal tipo de crimes. Agora, vou dar um exemplo. Em Portugal, não. Em Portugal, tens pessoas que já foram tidas 5, 4, 5, 6, 7 vezes, que saíram em liberdade, e saem em liberdade. São pessoas conhecidas não só pelas próprias autoridades, dos polícias que andam na rua, vêm, conhecem, olha, aquele é carteirista, aquele é de origem ucraniana, ou é de origem romena, ou é de origem italiana, é a fulana tal, tem X anos de idade, já foi apanhada 3 ou 4 vezes, o próprio polícia conhece, sabe que essa pessoa faz disso um modo de vida, ok? Só que a polícia vai entregá-lo. Olha, foi apanhada em flagrante, furtou essa carteira. Ok, está bom, olha, tenho 3 filhos para sustentar, se for presa, está a ver, pá, vivo disso, não sei fazer mais nada, e pronto, vai-se embora, ok? E então, o sentimento de impunidade mantém-se naquela pessoa. Em Espanha tinham esse problema, o mesmo problema que tem em Portugal, só que em Espanha agora é pena de prisão. Não interessa se é a primeira vez, se é a segunda vez. Pena de prisão efetiva. O que aconteceu? Deixaram de ir para certas cidades em Espanha. Portugal é um sítio muito atrativo por isso. Existe uma página no Facebook que eu te aconselho a pesquisar, que é o Lisbon Pickpocketers. Ok, vou ver. É uma página que foi feita por moradores e lojistas da Baixa de Lisboa, em que eles, até os lojistas, conhecem os carteiristas todos, de todas as épocas, ou até os novos que aparecem, tiram fotos e fazem vídeos deles a fazer os furtos em flagrante. Ok? Portanto, o próprio cidadão, devido ao facto de ver que
as autoridades combatem. É um trabalho que não cessa, mas que não produz o resultado esperado. O próprio cidadão já se organizou, já está a fazer o trabalho de vigilância, que é a polícia que tem que fazer, porque vê que a polícia faz, mas o que a polícia faz depois não tem o seguimento esperado, ok? Então filmam, fazem vídeos, fazem fotos, já situações em que abordam o indivíduo, o carteirista: o que estás a fazer aqui? A minha senhora está-lhe a roubar a carteira, olha aí, estás a ver? Já fazem isso. Então, epá, se acaba por ser uma achada de incompetência para as autoridades, epá, até certo ponto sim, não devia ser o cidadão a fazer isso. Mas há aqui uma coisa: a polícia faz a sua parte. Infelizmente, não há polícia suficiente para estar em todo lado. Claro que a ajuda do cidadão é super importante, mas quando o cidadão toma esse tipo de medidas, quando o cidadão faz, desculpa, estou aqui a mandar a minha filha brincar para o outro lado. Quando o cidadão toma esse tipo de medidas, é lógico que alguma coisa não está bem no processo. Não está. Agora, portanto, estava a falar do sentimento de impunidade. Em relação à pergunta que tu me fizeste, claro, uma pessoa sente-se um pouco desolada. Aparecem frustrações, porque muitas das situações, não estou a falar que a situação chegou a acontecer, outra situação fizeste atenção. Muitas situações são situações que te levam meses de investigação, de muito trabalho. Perde a abrir mão da família, abrir mão dos amigos, para estar ali a trabalhar, a investigar, a verificar, a checar, e depois ou o indivíduo sai de verdade, ou sai com uma medida que tu achas completamente desajustada, mas pronto, é o sistema de justiça, a justiça é que está lá para julgar, não é o polícia que tem que fazer isso, o polícia tem que acatar e o polícia acata, não é? Sim, mas tu sabes que o problema de justiça não é só para os pequenos crimes. Portugal tem um problema de justiça, não é? Tu vês, por exemplo, há certos casos de políticos que até hoje, já passado anos, ainda nem não há uma sentença, ainda não há julgamento, entendes? A justiça é sem dúvida um dos grandes problemas que Portugal atravessa. E tu Luís, na esquadra, na tua área de atuação, quais eram as zonas urbanas sensíveis, que eu acho que é assim que se determina agora, quais são as zonas que tu patrulhavas, ou que tu investigavas, ou o teu ramo, a tua área de atuação, as zonas consideradas complicadas? Tinha uma zona que chegou a ser dos sítios mais referenciados, na altura ainda nem se falava Cova da Moura, dos sítios mais referenciados, mais arriscados e complicados de se trabalhar, que era a Pedreira dos Húngaros. Conheço. A Pedreira dos Húngaros era altamente referenciada devido aos conflitos que havia entre residentes, polícia. Havia o Alto de Santa Catarina. Estou a falar de dois que na altura depois acabaram, depois apareceu a Portela, em Carnaxide, apareceu em Passo de Arcos, apareceu em Caxias. Pronto. Não faz mal, se não te lembras de nomes específicos. Era Pedreira dos Húngaros, era o top na altura, uma das maiores referências que havia a nível de bairros sociais altamente problemáticos. Eu perguntei-te isso, sabes porquê? Porque hoje em dia houve um tempo, há uns anos atrás, alguns anos atrás, havia tensões entre a polícia e certos membros da comunidade, dessas comunidades mais desfavorecidas. Hoje em dia parece que essas tensões voltaram de novo e tem sido, nos últimos ano ou dois, tem sido assim. Eu não quero que este debate, ou este podcast, esta nossa conversa, caia no erro da generalização. Como nós conversamos, há bons e maus polícias, há bons e maus elementos nessas zonas que estão a ter mais problemas hoje em dia com a polícia, né? Então eu não quero cair neste erro. Mas então vamos começar com a solução. Tu tens acompanhado, eu sei que tu tens acompanhado a atuação dos teus colegas e os problemas com os teus colegas nos últimos tempos, nestas zonas mais sensíveis. Vamos começar com a solução, em vez de estar sempre com problemas. Qual seria para ti a solução para melhorar a relação entre residentes ou certos residentes e a polícia nessas zonas?
em tua opinião? Vou-te dar um exemplo que é pioneiro em Portugal, que quem está à frente desse projeto é um grande camarada meu, polícia. Vivemos juntos na mesma casa, dividimos a mesma casa, éramos miúdos, estávamos na polícia, longe da família e dividimos a mesma casa. É um irmão, para mim é um irmão. O projeto chama-se Uma das Soluções, passa pela inserção, como é que eu posso dizer? Combater a desigualdade social, ok? Isto é um trabalho que ainda tem muito por fazer em Portugal, ok? A desigualdade social acaba por criar, até certo ponto, uma certa segregação, que é o pessoal do bairro, o pessoal da cidade. O pessoal do bairro é o mais desfavorecido, é o que não vai à escola, é o que quer andar a vender droga, e o pessoal dali da cidade ou da zona citadina é o indivíduo que estuda, que é o filho do papai e tal. Tem que se quebrar esse paradigma. A nível de polícia, está nesse momento a decorrer em Portugal um projeto. A polícia teve muitas iniciativas, a parte da proximidade com o cidadão, tudo isso. Mas esse projeto, que é piloto, mas eu estou a acompanhar melhor. Eu sou um dos associados, porque os associados pagam uma cota anual de 20 euros. É feito com 3 assistentes sociais, suportadas pela Câmara Municipal de Oeiras, e alguns particulares, os donativos, que recebem, e tem uma esquadra específica que está num bairro. O projeto chama-se Gira no Bairro. Quando puderes vais pesquisar. Ok, irei. Gira no Bairro. O projeto chama-se Gira no Bairro. O que é que consiste esse projeto? É trazer os miúdos à esquadra. A esquadra tem 2 salas onde os miúdos vão estudar, onde os miúdos vão jogar PlayStation, onde os miúdos vão estar em contato com os agentes responsáveis do projeto. Os miúdos têm visitas de estudo à Força Aérea, ao Museu do Desporto, a todo lado. Pronto, vão organizando algumas atividades para os miúdos fora da esquadra. Mas é interessante ver miúdos de 14, 13, 14, 15, 16, 9, 10 ir a uma esquadra de polícia, miúdos de um bairro supostamente desses mais desfavorecidos. Um bairro social, ok? Portanto, era uma coisa que no meu tempo não havia. No meu tempo falavas a um miúdo para ir à esquadra, aquilo era logo esquadra. Portanto, era um tabu. Quando se falava a palavra esquadra ou a palavra polícia, o miúdo com essa idade, polícias, mauzões, bad boys, vão nos prender, vão fazer isso, vão nos bater, vão nos fazer assado. Conclusão, eu tenho seguido muito, já tive lá uma vez, fiz questão de ir à esquadra o ano passado, estar com esse meu amigo e conhecer a responsável do projeto. É uma forma de criar uma aproximação da polícia vezes o futuro cidadão. Este miúdo que está a crescer dentro da esquadra da polícia, que está a conhecer as atividades da polícia, que está a perceber que a polícia é um ser humano como ele, que tem sentimentos, que tem emoções, daqui a 10 anos, quando tiver 20 anos, este miúdo vai ser a pessoa que vai transmitir aos outros: calma, polícia não é o que vocês estão a dizer, polícia não sei se estás a perceber a mensagem. Tô. Eu estive dentro de uma esquadra durante 5 ou 10 anos, eu conheci o trabalho deles, eu falei com eles, eu convivi com eles, portanto não é bem esse o tabu que ainda vive nas vossas cabeças. Estes miúdos vão ser os porta-vozes que vão espalhar por onde andarem, se forem em bairros sociais, dentro do seu grupo de amigos, dos seus familiares, que nas esquadras as pessoas são bem tratadas. Que o polícia é um ser humano falível, ok? Que o polícia é um pai de família, que o polícia tem sentimentos. Portanto, isso é um tabu que no meu tempo era complicado explicar. Melhor, eu nem falo só com adultos, não vale a pena, mas crianças uma criança falar sem ir para a esquadra e a criança, só ouvir a palavra polícia, a criança entrava logo em pânico. Se for o adulto, então ainda pior. O adulto, vou à esquadra, o que vou fazer a esquadra? Querem me prender, querem não sei o quê. Portanto, isso ajuda a quebrar ali algumas barreiras e cria uma grande aproximação entre estas mesmas partes, que é a parte da sociedade e a parte
da polícia em si. Acho que ganham ambas as partes. Para termos uma solução, isso não foi o que inventei, para termos uma solução, todas as partes têm que fazer parte do problema. Todas as partes têm que fazer parte da solução. Ok? Não me vale de nada eu, polícia, criar uma solução quando a outra parte não está dentro desse grupo que vai trabalhar para criar a solução. Ok? Então, projetos desses, atividades dessas que ajudam a criar essa proximidade. Vou dar um exemplo que há dias falei com um amigo meu sobre esse projeto. Eu estou plenamente ciente, esses miúdos do que estão no projeto, que são muitos, que estão no projeto Gira no Bairro, se houver uma ocorrência de conflito dentro do bairro onde eles residem, esses miúdos vão ser menos uma pessoa a atirar uma pedra contra um carro da polícia. Uhum. Esses miúdos vão ser menos um obstáculo à ação da polícia. Esses miúdos vão ser, possivelmente, um mediador, uma pessoa que vai tentar ajudar. Não vão ser todos, mas acredito que desses 40 ou 50 miúdos vai sair um que vai dar naquilo, vai agir precisamente da forma que se pretende. Vai ser a pessoa que vai mediar, que vai tentar ajudar, que vai chamar a atenção aos outros que estão a lançar pedras, que vai chamar a atenção às pessoas que estão envolvidas no problema com a polícia. Epá, não é assim, calma, vamos resolver. Mais ainda, estes miúdos, quando houver um problema, eles próprios é que se calhar vão ter com a polícia dizer, pá, senhora gente, calma, não, já são conhecidos no bairro, epá, calma, não faça isso, calma, não é assim, calma. Eles próprios também vão ajudar a própria polícia dentro do que for possível. Estás-me a perceber? Estou-te a perceber perfeitamente e é de louvar iniciativas assim. Mas também existe o outro lado, por exemplo, qual é o teu... Houve um observatório europeu que alertou, e lá está, eu tenho que repetir isto várias vezes porque há pessoas que pegam nessas coisas e depois dizem que a pessoa está a falar disto ou acusado, que alguns polícias, para não cair no erro da generalização, estão ligados à extrema-direita. Por exemplo, esses não podem fazer parte da solução ou não são parte da solução, né? Só o facto de haver polícias que foi alertado, aliás, houve um ex-colega teu, dirigente sindical, que alertou também para a mesma coisa. Tem que também haver por parte da instituição polícia, e não sei se já há ou não, uma investigação e depois uma consequente expulsão desses membros. Tu admites que existem membros da extrema-direita nas forças de segurança? Bom, durante o tempo que trabalhei como polícia em Portugal, nunca vi uma situação ou uma ocorrência ou uma ação que me levasse a crer ou a identificar o fulano, Beltrano ou Ciclano como elemento de extrema-direita ou elemento com atitude racista ou postura racista. Nunca vivi tal experiência. Porque se visse, seria o primeiro a denunciar. Segundo, tu sabes, o polícia, não é só em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, acaba por ser um reflexo da sociedade, não é? Vai haver o polícia que é extremamente pacífico, vai haver o polícia que é menos pacífico, vai haver o polícia que gosta de futebol, vai haver o bom polícia, vai haver o mau polícia, vai haver o polícia que gosta de chuva, vai haver o polícia que gosta de sol. É um reflexo da sociedade. Porquê? Porque a polícia provém de todos os estratos da sociedade, desde a classe mais baixa à classe mais alta. Okay? Portanto, são homens, são seres humanos, são pessoas com ideias próprias, muitos deles, e que são treinados para trabalhar dentro de um procedimento, dentro de um padrão. Portanto, isso não exclui que não possa haver elementos de extrema-direita. Okay? Pelo contrário, se vem de todos os estratos, é suscetível de haver. Mas eu também, conhecendo a polícia como eu conheço, se esses indivíduos existem e se estão identificados, há aqui uma coisa. A polícia também conduz investigações internas. Ok? A polícia, se tiver conhecimento que o fulano é assim, é da extrema-direita e tem essas ações assim, assado e cozido, há um registro histórico sobre a ficha desse indivíduo,
que pode levar a uma condenação. Não se vai condenar nem expulsar ninguém porque dizem que é da extrema-direita. Não. A acontecer uma condenação, uma expulsão, tem que ser produzida a prova. Ok? Portanto, a polícia jamais vai expulsar alguém porque o Luís disse que aquele indivíduo é da extrema-direita. Isso não existe. É como no tribunal. No tribunal só serás condenado por teres praticado atos de extrema-direita se houver prova, houver tudo isso ali limpinho, direitinho, não é? Agora, porque aquele fulano é da extrema-direita, mas é da extrema-direita, tens provas disso? Ouvi, contaram-me, disseram-me isso não vale de nada, ok? Portanto, o que eu quero dizer é, resumindo já, se houver situações que os conectem à extrema-direita, a polícia tem todas as bases, todos os elementos, todas as ferramentas para investigar e conseguir chegar a esse grupo que faz esse tipo, tem esse tipo, como é que se diz? Pertence a esta associação ou a este partido, não sei a designação exata. Agora, na realidade temos que perceber que para prosseguir e levá-los à justiça tem que haver investigação, tem que haver provas, tem que haver muito trabalho pela frente, ok? Mas repito, não digo que há ou que não há. Digo que no meu tempo não havia, nunca vi, melhor, não havia não, nunca vi, nunca senti situações ligadas à extrema-direita, a esse tipo de coisas. Tu sabes que nós quando conversamos, antes de começar a gravar o podcast, há uns dias atrás, quando eu te abordei, eu dei-te exemplos, por exemplo, que me são pessoais e aconteceram comigo, de se eu estou numa determinada área, e foi o que aconteceu comigo, estou numa determinada área, e se estou noutra, o trato de certos polícias, e de novo estou a usar certos para não generalizar, é completamente diferente. Na área, eu posso dizer, em Chelas, por exemplo, a abordagem, como eu te contei, a abordagem de colegas teus foi bastante agressiva, foi bastante desrespeituosa, sendo eu um cidadão normal, cumpridor da lei, estava no meu caminho, não era a pessoa que eles buscavam e procuravam. No entanto, foi uma abordagem arrogante, desrespeituosa, agressiva, e eu, a ponto de eu dizer, quem quer respeito, dá só respeito. Eu estou-lhe a respeitar como agente, eu exijo que me respeite a mim também. Ou seja, existem alguns colegas teus que muitas vezes é um ciclo, quando a gente está a falar das soluções, torna-se um ciclo porque também a abordagem, quando entram em certas zonas sensíveis, não é mais correta. Eu talvez um polícia em Alvalade, em Cascais, na Quinta da Marinha, não aborda um cidadão da mesma maneira que vai abordar em Chelas, que vai abordar no Monte da Caparica, que vai abordar na Cova da Moura. Ok, eu percebi o teu ponto. É assim, primeiro, acima de tudo, o polícia é um ser humano, falível. Correto? Estamos de acordo aí. Correto. Estamos de acordo. Há dias. Isso nunca teve em dúvida. Sim. Há dias, sim, eu digo isso porque há pessoas ainda hoje que pensam que a polícia é uma máquina. Há pessoas que pensam que a polícia não tem sentimentos. Há pessoas que agem como se a polícia não tivesse direitos de sentar e fazer uma refeição, de beber um café. Há pessoas que pensam assim. Uhum. E eu cheguei a viver situações em que pensavam que o indivíduo era uma máquina. O senhor está aqui a tomar um café, ou está aqui a beber uma água, mas ali está a haver agora uma confusão. Ok? Portanto, isso é o primeiro ponto. É normal. Hoje acordei mal disposto, tenho que ir trabalhar. O meu trabalho é lidar com o cidadão. Psicologicamente estou com problemas, estou a passar uma semana mal, ou estou a passar 3 ou 4 meses maus. Há coisas, direto ou indiretamente, por si só, que eu estou a viver, já podem interferir com o meu trabalho. Isso é normal. Agora, quantas áreas? É óbvio que se tu fores para a vila de Foscoa,
o elemento que trabalha na Vila de Foscoa não está sobre a mesma pressão, não está sobre o mesmo stress, não está sobre o mesmo risco do que o elemento que trabalha em Chelas. Ok? Enquanto que o elemento de Foscoa sabe que vai andar o dia todo a pé, ninguém lhe vai atirar uma pedra, ninguém lhe vai mandar uma boca menos boa, ninguém vai tentar mandar-lhe com um carro para cima, ninguém... Claro que isso não acontece todos os dias em Chelas ou nos bairros mais complicados. Mas é lógico que a polícia, nessas zonas, primeiro, vai mais atento e está mais sujeito a esse tipo de situações. Correto? Não justifica, por si só, a má abordagem que tiveram contigo. Não. Para todos os efeitos, é expectável que ele tenha uma boa abordagem, bom dia, como está, e seja tolerante, seja compreensivo, esteja ali para tratar o que tiver que tratar contigo com quem quer que seja o cidadão. Mas eu agora repito, o polícia é um homem. O polícia ontem à noite esteve envolvido numa situação, hoje está a trabalhar, ainda está a pensar naquela situação de ontem, que viu 2 ou 3 facadas, viu um atropelamento ao vivo, houve um tiroteio, ou uma coisa menos boa, e de repente aparece um cidadão e ele se calhar, olha, bom dia, o que é que o senhor está a fazer aí? Já não vai, pode, é suscetível da coisa, pode não tratar o cidadão da maneira que é expectável. Mas é muitos fatores também. Por si só, uma zona de maior conflito, de maior risco para a polícia, o polícia não vai chegar ali com falinhas mansas, não é? Não, mas espera aí, Luís, eu não estou a dizer falinhas mansas, tens que ter uma certa firmeza, eu entendo isso, mas as neiras, por exemplo... Não, isso não é tolerável. Mas isso aconteceu e existem vários casos. Exato, eu concordo contigo que não devia ser tolerável. E desculpa eu ter te interrompido o raciocínio, tu disseste... Sim, estamos aqui a conversar, tu disseste que ele se calhar já teve a ocorrência da noite anterior na cabeça e já está... Eu entendo, ninguém é perfeito, somos seres humanos, eu também às vezes descarrego coisas que trago do trabalho, descarrego em casa, por exemplo, isso eu entendo. Mas vocês não têm informação a nível de abordagem ao cidadão, ou seja, vocês estão num patamar diferente do nosso a nível de abordagem, suponho eu que a vossa formação englobe isso também, não é? Ou estou errado? Não, olha aqui. Aí é onde começa um dos erros. Ok, nós temos formação de tudo isso. Como lidar, como atender, como tratar o cidadão, como resolver as ocorrências. Temos tudo isso, ok? Mas aí está, no fim do dia nós somos seres humanos, ok? E sendo seres humanos, temos os dias bons e os dias maus. Repito, o que aconteceu contigo e que acontece com muita gente que não é expectável, é o trato, o maltrato, a má educação, a falta de respeito, e isso não é todo expectável. Mas hoje estou ali numa ocorrência contigo, a coisa começa a correr mal, se calhar vou ter uma ação menos boa, como todos nós temos uma ação menos boa. Eu não estou a querer justificar, a querer dizer que o polícia estava um dia menos mau e disse, olha, vai dar uma volta ao Bilhar Grande. Não. Nós somos instruídos e treinados para não ter esse tipo de atitudes menos boas. Existe formação específica para a abordagem e o lidar com o cidadão? Existe essa formação específica? Comunicação interpessoal, atendimento, deontologia, existe isso tudo. Mas repito, vou dar um exemplo. Vou voltar a repetir, sem querer, não estou a generalizar. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua forma de estar, tem a sua forma de pensar. Se tiver este comportamento, não está a ser o comportamento correto, não é o comportamento o que lhe foi ensinado, mas aí está, somos falíveis. E quem fizer isso está sujeito, se o cidadão se for manifestar, se o cidadão se for queixar, está sujeito a ter um processo disciplinar. É esse o trâmite. Portanto, se há uma conduta indecorosa por parte do agente, o cidadão está no seu pleno direito de ir apresentar queixa e seguir com o processo sobre este mesmo agente. Tu sentes que a classe policial, por exemplo, a meu ver, e eu tenho este debate várias vezes, aliás tenho um amigo, ele se acaba a ouvir este podcast, é polícia, e tenho amigos que já foram polícias. E nós temos este debate com alguma frequência.
Tu sentes que a classe policial é uma classe que, mesmo os maus elementos, são protegidos? Porque eu noto que, e talvez esteja errado, mas eu sinto isso, e já partilhei com os meus amigos, que eu sinto que há uma certa sensibilidade dos polícias a nível de crítica. Quando a instituição polícia é bastante importante para qualquer sociedade democrática, óbvio, e então eu acho que as críticas, quando são construtivas, devem ser pelo menos consideradas, não vou dizer aceite, nem toda a crítica tem que ser aceite, mas consideradas para a melhoria dessa própria instituição e da imagem dessa própria instituição e a lide com os cidadãos. No entanto, parece que a instituição polícia tem uma certa receio ou sensibilidade de se criticar uns aos outros. Parece que nota-se, quando digo vocês, lá está, sem generalizações, uma necessidade de se apoiarem uns aos outros, inclusive os maus agentes. Estou correto? O que é que tu achas? Não, deixa-me dizer-te uma coisa e eu respondo isso sempre, respondo essa questão com dois pontos claros, são factos, não são coisas que me contaram, são factos. Portugal é, se não for o país mais seguro da Europa, está entre os países mais seguros da Europa. Portugal, se não tiver a melhor polícia da Europa, tem as melhores polícias da Europa. Isto são factos. Concordas com o que eu te estou a dizer? Não concordo, mas é só uma opinião. Ok, pronto, mas... Ok, isto são factos. Não estou a dar a minha opinião, estou a dizer que são factos. São números, ok? Isto são factos. Okay. Não sou para inventar isto, são coisas que existem, há números, há estatística que comprovam isso. Ok, agora, eu não tenho conhecimento para debater, mas... Bom, mais outro ponto. Portugal, que foi o ano passado, já há 3 anos vem acontecer ou 4, é o maior destino dentro da Europa, se não o segundo maior destino dentro da Europa. Ok, o que é que isto revela? Isto revela que há uma das coisas que reúne condições para os turistas virem. É a segurança. Ok? É a segurança. É lógico. Volto a repetir que há polícias bons, há polícias maus, há polícias de bom trato, há polícias de maus tratos, há polícias que gostam de cerveja, há polícias que só gostam de vinho, há polícias que só gostam de água. Repito, a polícia reflete-se na população, na sociedade portuguesa. Eu neste momento não te vou dizer porque não sei estatísticas, mas isto, quando quiserem, podem pedir à polícia dar transparentemente. Isso de proteção do colega, do agente e a proteger os maus é uma coisa que o cidadão tem em mente. Uma coisa que o cidadão tem em mente há muitos anos, já não tempo era isso. Aconteceu isso, depois vão se proteger uns aos outros e vão se safam sempre. Há muito polícia que é punido, só não é divulgado. Há muito polícia que é punido. Há polícias expulsos da corporação. Vou-te dar um exemplo. Ainda agora, o mês passado, 3 ou 4 agentes foram cumprir pena de prisão por agressão a um grupo de imigrantes indianos no Algarve. É um caso. Ainda agora um agente está a ser julgado por agressões aí num bairro. Portanto, eu não vejo essa da proteção do mau agente, porque assim, o mau agente ou uma atitude de um agente põe em risco todos aqueles agentes que estão ali à volta dele. Vou dar o exemplo do caso de George Floyd. Sim, de facto houve um agente que meteu o joelho e sufocou. Ele está preso e os outros não foram detidos e não foram para a prisão, saíram sob caução. Um agente, estando numa situação contigo, cometendo uma ilegalidade, tu que estás ao lado dele, também vais responder e tu também corres o risco de apanhar sanções, não só internas como a nível do tribunal. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não vejo o interesse de se proteger o mau agente. Nunca vi isso. O mau agente põe em risco os colegas e põe em risco o bom nome da instituição. Eu lembro-me de situações que vi em que não houve ali proteção, pelo contrário, os próprios colegas é que foram ter com ele, desculpa lá, esta atitude não está correta, o que tu fizeste não é assim que se faz. E depois a nível dos FIAs também tomarem as ações tidas como necessárias. É lógico que poderá haver situações ocasionais ou esporádicas
em que um mau agente ou não foi sancionado, mas é divertido. Isso é tudo registado. Portanto, hoje não sei como é que está, mas a polícia em Portugal deu um salto muito grande nesse aspecto. Se antigamente, e deves-te lembrar, antigamente a imagem do polícia era aquele indivíduo gordo, que tinha a primeira, segunda, terceira classe, mal sabia estar no meio das pessoas. Hoje não, hoje o nível, isso também contribui muito, hoje o nível de educação do pessoal que está a ingressar na carreira de polícia é muito elevado. Hoje tens desde advogados, pessoal formado em história, pessoal formado em enfermagem, pessoal formado em informática, que são agentes de polícia. Portanto, houve um salto muito grande, qualitativo, para quê? Para terem pessoas mais bem preparadas para enfrentar o serviço no dia-a-dia. E este mesmo tipo de pessoas que tu vês que até está ali, cumpre um certo padrão, é que tem o dever de fazer com que se cumpra a lei, seja ele um cidadão normal ou seja ele um agente da polícia, porque o agente da polícia, sendo mau, vai pôr em risco todos que trabalham com ele, vai pôr em risco o nome de toda a instituição, ok? Portanto, eu nunca vi isso, proteger um mau agente, eu nunca vi isso, pelo contrário. Então, olha, ok. No caso de Alfragide, que houve condenação, né? Tu acompanhaste esse caso de Alfragide? Sim. Houve condenação. No entanto, apesar de ter havido condenação, com penas mesmo, tinha cá fora um contingente, lá está, não todos, alguns polícias, a apoiar aqueles que foram condenados. Ficou provado, né? Certos acontecimentos ficou provado, houve outros que caíram. Mas se eles foram condenados, a meu ver, pode ser considerado maus agentes. No entanto, tinham outros agentes cá fora a apoiá-los. Ok. Uma questão. Tu, se fores a tribunal, fores condenado e a tua família ou os teus amigos acharem que foi uma condenação injusta ou não concordarem, não vão estar lá ao teu lado a apoiar? É diferente, Luís, é diferente. É assim, a polícia tem sindicatos. Ele se tivesse lá a mãe, os tios, os irmãos, óbvio que nisso nem se poria, né? É claro, a família está ao lado, né? E sim, mesmo assim depende da família. Continua. Diz. A polícia, os polícias têm amigos. Os polícias têm sindicatos que defendem os polícias em tribunal, que tratam de muitos assuntos pessoais a nível social, a polícia está a passar dificuldades, vai ao sindicato, o sindicato apoia. Viste lá, eu vi, cá fora do tribunal, o pessoal do sindicato está ali para apoiar o polícia, ok? Agora, este caso ainda está em recursos, ok? Mas está ali para apoiar o polícia. Na realidade, o que é? Não deixamos de ser uma grande família. Se se discordar de uma situação, houve uma punição, ou que houve um mau julgamento de um colega meu, eu vou dar a cara por ele. Dentro do meu eu, se eu achar. E é legítimo isso. É legítimo eu ir, não é protestar, porque a polícia não tem o direito de protestar, é um direito que lhes é negado. A polícia não tem o direito de protestar. Eles foram lá, marcaram presença física, fizeram um cordão em desagrado. Agora, aí está, é a tal família que a polícia é. Não quero com isso dizer que a punição tenha sido justa ou injusta. Aquelas pessoas foram manifestar o que sentiram. E isso tem essa liberdade, manifestar o que sinto. Não concordo com uma punição. Eu não sou obrigado a concordar com todas as punições, como não sou obrigado a discordar de todas. É a minha livre convicção. E aquelas pessoas, dentro da livre convicção delas, foram lá fazer o cordão por acharem que é uma situação completamente injusta. Agora vou-te mostrar o outro lado da moeda. As pessoas não sabem o passado do indivíduo em questão. Porque se as pessoas soubessem o passado do indivíduo em questão... Do agente condenado, quer dizer? Não. Do indivíduo
que supostamente foi agredido, as pessoas iriam dizer, epa, fogo, caramba, esse gajo devia estar 30 anos na prisão. Mas uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra, Luís. Claro que não. Se houve. O que eu quero dizer é que, quando se trata de uma situação de agressão de um polícia, há uma punição exemplar. Há muitos casos, todos os anos há casos. Sabes quantos polícias foram agredidos nos últimos anos em Portugal? Vários. Não, mas escuta. Diz. Continua. Sabes quantas punições, em média, há sobre indivíduos que agridem polícias? Não há punições com pena de prisão. Mas isso está errado também. Olha, mas isso está errado e isto nem é questão, não é debate, porque óbvio que quando um polícia é agredido, a pessoa que agrediu, e há bastantes agressões gratuitas a polícias, concordo contigo, essa pessoa deve ser punida, julgada e condenada. Daí o meu... E não acontece. Mas não justifica o contrário, entendes? Por exemplo, tu estás a falar, vamos dizer, o indivíduo, imagina que vamos dar como exemplo hipotético, eu cumpri pena de prisão por ter, e no entanto havia um polícia que me cresceu a enverdar por uma carreira de crime e detestava-me, tínhamos tensões, tínhamos sempre problemas. Eu fui preso, fui condenado a um roubo, por exemplo, cumpri pena de prisão. Eu, ao sair da prisão, nada justifica que esse polícia descarrega em mim ou leva-me para a esquadra, agrida-me, tortura-me, pelos crimes que eu cometi, porque eu já paguei por esse crime, entendes? Sim, nada, nem o polícia tem esse direito, nem o dever. Cumpriste a tua pena, saíste em liberdade, seguiste a tua vida. Só vais voltar a encontrar o polícia se voltares a cometer. Nada. O que eu te quero dizer é, em relação à tua pergunta é, o polícia é um ser humano que tem sentimentos, tem emoções. Se o polícia sentir que está a haver uma injustiça e que tem necessidade de fazer um cordão à volta de um tribunal, vai fazer o cordão à volta do tribunal. É a livre convicção de cada um, é em função do relacionamento que tem um com o outro, ok? Portanto, tu não viste lá 20 mil polícias, viste lá 30 polícias, e esses 30 polícias eventualmente são todos amigos dos polícias que foram punidos. Foram lá manifestar o seu sentimento. Agora, o que eu digo, e que não, as pessoas não veem, por isso é que eu disse que as pessoas pensam que a polícia é um robô. O número de agressões sobre polícias é uma coisa abismal em Portugal. Mais ainda, o número de punições, de punições sobre os agressores é uma coisa ínfima. É uma coisa... Ainda dia estive a ler no jornal, um indivíduo foi condenado a pena de prisão, 6 meses, porque filmou-se a partir de um carro da polícia. Epá, eu não sei quem é esse juiz, porque isto estragou um carro da polícia. Isto é uma exceção, é uma situação em cada 10 mil casos, é uma punição em cada 10 mil casos semelhantes. Agressões à polícia, o indivíduo foi preso porque agrediu a polícia, é uma exceção, mas uma rara exceção. Portanto, o que eu quero dizer é, o polícia, quando é punido por agressão ou por uma violação qualquer, é a título exemplar, leva mesmo pena grande, pesada. Quando é o inverso, meu caro, é muito mais difícil. Se apanhar pena, não apanha pena com polícia. Aliás, é muito mais difícil. Eu defendo, como já acontece em muitos países da Europa, aqui no Reino Unido inclusive, que um polícia agredido deve, quando é agredido, a pessoa que agrediu deve logo sofrer uma pena exemplar. Isso estamos de acordo. Entendes? Aqui estamos de acordo. Mas, em Portugal não acontece assim. Ok, por exemplo, tu és africano, tu por seres africano e polícia, tu sofres por parte de outros africanos ou de outras etnias algum tipo de preconceito, discriminação ou mesmo agressividade por estás a usar a farda? Sim, por parte dos meus conterrâneos, eu tive mais problemas, eu fui mais ofendido, mais enxovalhado, mais achincalhado, mais discriminado por parte dos meus patrícios. Porquê? Porque o meu patrício pensa que pelo facto de eu ter a mesma cor que ele, que eu tenho que estar do lado dele, eu tenho que defendê-lo do que ele cometeu. E eles não sabem fazer, muitos não sabiam fazer essa separação. E quando
havia situações, vou dar um exemplo, teve numa situação em que estavam a demolir umas casas, vê bem, estavam a demolir o bairro, algumas casas no bairro, e eles estavam a ser realojados em apartamentos novos. Claro, o pessoal nasceu no bairro, tem aquela raiz com o bairro, vê a sua casa ser destruída, mas não consegue ver que está aí para um sítio melhor, com melhores condições. Então havia apedrejamentos às gruas, as máquinas estavam a partir as casas, aos bombeiros que estavam lá, a polícia que lá estava. E aquilo foi uma situação em que a polícia estava lá só para tentar garantir a segurança dos operários que estão a partir as casas. No entanto, eu cheguei, já aquilo estava a decorrer, aquele grupo de revoltados que ali estava voltou-se todo contra mim, todo. Filho da puta, filho disso, traidor, estás do lado dos brancos, tu és isso, tu és aquilo, tu és assado, tu és cozido. Portanto, sem ter nada a ver com o assunto, só estava ali para garantir a proteção das pessoas que estão ali a trabalhar. Fui agredido verbalmente e com pedras, apedrejado, porque os meus conterrâneos entendem que eu não devia estar, ou os meus conterrâneos que estavam ali, que eu estava do lado errado da barricada, ok? É um caso em muitos outros casos que eu posso mostrar. Eu cheguei a ter situações em ir a ocorrências a bairros, que são, por norma, quando se vai a um bairro, por uma ocorrência, é sempre de esperar o pior. É sempre de esperar o pior. Uma situação num bairro em que há lá uma confusão de facadas e pauladas, que a polícia tem que ir lá intervir, em que os meus colegas disseram, olha, tu ficas fora do bairro, aguardas aqui no carro, vamos lá resolver isso e quando voltarmos, depois vamos todos embora. Os meus próprios colegas já me pediam para até certo ponto, ficar atrás deles, porque sabiam que aquilo ali iria descambar para cima de mim. Uma coisa que não se percebe. Pelo contrário, eles deviam se calhar utilizar-me como um veículo de comunicação, mas um veículo de comunicação, pá, somos da mesma cor, da mesma raça, falamos a mesma língua, até percebo e risco um bocado de crioulo e posso tentar, e só o facto de aparecer ali com uma farda, havia pessoas que não aceitavam isso, ou pessoas que não sabiam gerir isso. Tu achas, e que tu como é que te sentias? Tu como é que te sentias por isso, por teus conterrâneos, teus patrícios terem essa vida, quando te viam como algumas vezes senti-me inútil. Porquê? Porque a polícia, por uma questão não só estratégica, eu quando entrei para a polícia, estava a haver uma aposta muito forte numa polícia multicultural, uma polícia com várias raças, etnias, idiomas ou dialetos, porque entendiam que iriam ser bons elementos no que diz respeito à resolução de conflitos e à resolução de problemas. Sim, até certo ponto foi uma boa escolha. Não, em algumas situações nunca foi uma boa escolha. Nunca foi uma boa opção. Porquê? Porque estes elementos, o facto de ter a mesma cor, por vezes acaba por como é que eu posso dizer, por fazer com que eles fiquem limitados. Os próprios conterrâneos limitam-nos, percebes? Porque não conseguem separar o facto de eu ser polícia e ter a cor deles, ou ter a mesma etnia, ou pertencer ao mesmo bairro, ok? Então havia ali entraves e muitas vezes uma pessoa sentia-se um inútil, completamente um inútil. Olha, a gente começou esta conversa com soluções. Tu achas que uma das soluções passa por aí, por haver mais polícias negros e ciganos? Eu sei que já há bastantes, sei que há vários, como eu disse, eu conheço, mas tu achas que passa por aí também para normalizar e melhorar, quiçá, esta percepção de quem está do outro lado, quem está a usar a farda é traidor? E vice-versa, melhora também as relações quando um negro vai a um bairro. As pessoas, é assim, volto a repetir, o polícia é o reflexo da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa tem indianos, tem negros, tem ciganos, a polícia tem que refletir isso, ok? Portanto, a polícia tem que continuar a fazer esse trabalho. O caso de acontecer de eu ser agredido verbalmente por meus conterrâneos não é sempre, como há conterrâneos que aceitam
aceitam, toleram e gerem isso e até veem com bons olhos, ok? Veem com bons olhos. Vou dar um exemplo. Situações em que estamos numa situação e o pessoal está a falar em crioulo e tu percebes o que é que o pessoal está a dizer, tu consegues interagir com o pessoal em crioulo, ok? Que é totalmente diferente de estar em português, a pessoa com quem estás a transmitir percebe mal o português, ok? Portanto, é um esforço que a polícia tem feito ao longo destes anos todos e que, balanço geral, no meu entender, foi uma grande aposta, é uma grande aposta. Ainda dias atrás ouvi uma grande comentadora na televisão a dizer, isto até gerou uma onda de posts a nível de redes sociais, que a polícia não aposta em cidadãos de outras raças e etnias, completamente errado, não tem nada a ver. Eu, o meu curso, éramos 1200 e éramos para aí 20 negros, e no curso seguinte outros tantos, portanto, continua a haver essa aposta, e tens negros na polícia em todas as áreas, tens negros na polícia e ciganos, e lembro muito do pessoal macaense de origem asiática, em todas as áreas, em todos os postos, portanto, é um trabalho que tem que continua a ser feito. Agora, a parte de serem bem recebidos ou não, isso varia de caso para caso, varia de situação para situação, varia de bairro para bairro, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma imagem que eu tenho é, a nível de bairros e na gestão de conflitos, as pessoas que estavam lá com vontade de resolver eram sempre os mais velhos. Os mais velhos, abordavas ali um mais velho, quando digo mais velho, uma pessoa já com uma certa idade, 30, 40, 50, olha, pá, está a acontecer isso, sou mais velho, está a acontecer esse problema assim, e esse próprio mais velho, em alguns casos, é que iria, pá, façam assim, vejam isso, vejam aquilo, venham por aqui, venham por ali, e conseguimos chegar a uma solução. Agora, com a juventude era muito mais difícil, muito mais difícil. A minha experiência diz que, epá, por mais bem educado que tu fosses, era muito difícil de gerir. Só o facto de tu apareceres polícia dentro do bairro já criava um alvoroço, já criava um mal-estar, já criava uma série de sentimentos do outro lado que a maior parte das vezes não ias com um sentimento nenhum de maldade, ias com um sentimento de resolver a ocorrência, ias com um sentimento de ajudar a pessoa. Mas cada pessoa é uma pessoa e variava muito. Mas Luís, tu não achas, eu sei que já estamos quase a terminar e por mim ficava... Ok. Tu não achas então que, por exemplo, isso também tem a ver com a abordagem? Eu sou a favor das bodycams, que os polícias usem para proteger ambos os lados, porque a imagem protege ambos os lados, não é? Por exemplo, eu não estou a entrar em comparações, mas eu morando no Reino Unido e já tendo tido abordagens de ambas as polícias, eu vejo, por exemplo, ainda ontem viu-se imagens de o Porto a comemorar e um polícia a dar uma chapada numa rapariga. Tu viste em Guimarães, no Benfica, há uns anos atrás, dar um soco. Tu vês, às vezes, a polícia a arrastar e a prender uma pessoa a dar-lhe pontapés. Aconteceu na Quinta do Mocho, por exemplo. Ok. Qual é a minha... O que eu ia te dizer é, será que também não tem a ver com a abordagem? Ou seja, a partida para... Eu sei que a pessoa deve usar a força consoante o grau da ameaça, mas não achas que, lá está, para não generalizar, certos agentes, vão para o excesso de força e isso cria, sim, uma certa animosidade entre a polícia e o cidadão? Exatamente. Não podes, eu sei que tu tens estado a defender e pronto, é justo, eu sabia que tu irias o fazer, é justo, mas também não, acho que também tens que reconhecer que existe, e vê-se nas imagens, certo excesso no modo como é lidado com a situação ali, não é? Olha, eu reconheço, eu não quero estar aqui a passar a imagem do defensor. Eu já disse, o defensor da polícia já disse que a polícia é composta por homens falíveis, seres humanos, há polícias boas, há polícias maus, há erros, há erros gravíssimos, há exageros, sempre vai haver, ok? Agora, havendo esses erros, tem que haver a devida investigação, a devida condenação, se houver bases e factos e prova para se punir. Vou dar um exemplo. Falaste em Guimarães. O senhor de Guimarães, sabe o que é que lhe aconteceu? Não sei. Foi expulso da polícia. E era um oficial. E foi condenado. Mas não foi por aquilo, foi por outras situações. Há muitos casos em que os polícias são punidos.
não passem cá para fora. Vou dar o exemplo do Porto ontem. Não podemos fazer um juízo de valor porque não vimos o vídeo todo. Eu faço um juízo quando vejo tudo. Situações do que diz respeito ao futebol, e eu andei muito tempo em claques de futebol, chegas a estar ali horas, debaixo de pedrada, debaixo de ofensas, debaixo de tudo e mais alguma coisa. E pode ter sido uma situação. Como pode não ter sido. Pode ter sido só um exagero. Nós vimos um vídeo com a gente vira-se contra as raparigas e contra o rapaz. Eu vi esse vídeo. Ok? Agora, o que é que originou aquilo? Nós não sabemos. Ou o que é que não originou? Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Portanto, eu não posso julgar ou dar-te fazer uma análise sobre este caso. O do Guimarães, vi do início ao fim o que é que aconteceu. Se me perguntares se há ali um claro excesso de força, há um claríssimo, abusivo, exagerado excesso de força. Claramente. Ok? Portanto, estou-te a dar dois casos diferentes. Um em que eu concordo, o outro não concordo nem discordo. Não te posso dar uma análise concreta do que é que se passou. Porque tu, se soubesses do início ao fim, podias fazer um juízo de valor adequado. Eu agora, se julgar o caso do Porto, posso estar a ser justo ou injusto, ou a defender a polícia ou a prejudicar a polícia. Então, eu entendo. como se houve um excerto, não posso fazer análise total. Eu entendo e entendo perfeitamente, mas o que eu estou a dizer é, por exemplo, uma chapada, como se viu ali, ou pontapés, para mim, que sou civil, não tenho a formação que tu tens de polícia, mas para mim como civil, não me parece a maneira mais correta de lidar com um cidadão, mesmo que ele esteja a ser agressivo. Porquê? Porque havia vários polícias ali para poderem controlar, de imobilizar o cidadão, nesse caso uma mulher, sem ter necessidade de lhe dar uma chapada. Entendes o meu ponto? Ok, então estou entendendo o teu ponto, sim. O teu ponto está no facto de veres ali o indivíduo a levar um pontapé, a levar uma chapada. Exatamente. Se me perguntares a mim, numa situação normal, não é de todo adequado que se dê uma chapada a um cidadão. Não é todo adequado. Ok? Eu ali vejo uma situação, os polícias a carregarem sobre umas pessoas. A carregarem com força muscular. A usar da força muscular. Ok? Não sei o que é que originou aquilo. Não sei o que é que originou aquela reação. Não sei o que é que fez os agentes terem aquela atitude. Porque a minha experiência diz-me que nesse tipo de situações, que normalmente acontece, quando se trata de gestão de multidões, é de todo o interesse fazer a multidão dispersar. Ok? Todo o interesse fazer a multidão dispersar. Agora, os polícias quando fazem uma carga, é porque a coisa está a ficar fora de controle. Atenção, estou-te a dizer, na prática, os polícias têm ordem para fazer uma carga. Quando digo uma carga, é usar da força muscular para dispersar. Ok? Que é, basicamente, carga neles. Carga é porrada em cima deles, para eles dispersarem. Ok? Não sei se foi uma situação de fazer uma carga. Não sei se os polícias reagem a um apedrejamento. Não sei se os polícias reagem a injúrias. Não sei. Agora, haver aquele bocado, sim, é desadequado, mas eu não sei o que é que eles fizeram, o que é que originou aquela reação. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E as bodycams, a tua opinião? Sim, as bodycams é o melhor que pode haver. Olha, se a polícia portuguesa fizesse isso, o cidadão, e ter câmara, também já se falou no passado, já no meu tempo falamos, ter câmaras dentro das esquadras. Epá, os polícias iam adorar isso. Sabes porquê? Porque aí, e está provado que as bodycams acabam por como é que diz, por não reduzir o número de más atitudes sobre os polícias ou dos polícias sobre o cidadão, porque aí o cidadão ia ter uma noção do dia a dia de um polícia na resolução de ocorrências, da sua vivência. Agora, é importante que se meterem as bodycams, o sistema de justiça de facto condene, que de facto puna, que de facto tenha mão pesada, porque de nada me vale estar numa ocorrência em que eu sou injuriado, em que eu sou apedrejado, em que eu sou atiram com coquetéis Molotov, e o indivíduo vai a tribunal e não lhe acontece nada, e eu até tenho tudo gravado, ok? Que é o que mais acontece. As pessoas não sabem, a bodycam, até certo ponto, vai limpar a consciência dos polícias. Porquê? Porque já sabemos que a sociedade tem uma tendência, por natureza, a condenar as atitudes do polícia.
mas a sociedade não sabe quantos polícias se suicidaram o ano passado. A sociedade não sabe quantos polícias estão de baixa por stress traumático. Milhares deles. Milhares deles. Sabes quantos polícias se suicidaram o ano passado? Ninguém sabe disso. Não e sei. porquê que se suicidaram? Pois é, Portugal tem dos números mais altos de suicídios a nível de polícia. À volta de 100 polícias. Sim, mas isso também não terá a ver, por exemplo, com não só mas também com as condições de trabalho. Eu sou o primeiro a reconhecer que a nível de salário, condições, eu ouvi dizer que vocês tinham que comprar o vosso próprio colete à prova de bala se quisessem. Olha aqui, é verdade. Olha, isso são fatores. Condição social, condições de trabalho, desenvolvimento na carreira, situações de stress. Epá, eu vou-te contar uma coisa. Uma vez estava-me a sentir mal e fui a uma farmácia fazer, tinha 24 anos, não senti mal. Epá, eu fui fazer naquelas máquinas para medir a pressão arterial, fui fazer a leitura da pressão arterial. E a máquina estava a dar erro. E lá a senhora da farmácia, o senhor vai ao hospital, se está a dar erro, tente lá outra vez e tal. Eu até ponho a moeda por si, porque já gastou uma moeda, estava a dar erro. Não é normal. E eu nunca sofri nem sofro de pressão alta. E fui ao hospital e tinha 20 de pressão alta. O médico disse, o senhor está aqui, está a ter um ataque. Ok? Tá. Conclusão. Foi um acumular de situações que fui tendo ao longo daquela semana que me disparou a pressão arterial. Eu estou ciente de que não é uma profissão fácil, não é uma profissão bem remunerada, não é uma profissão com regalias que se considerem boas, não é? Mas o fator contributivo para isto, ou que contribui mais no cômputo geral, é as situações de stress que o polícia está sujeito. Eu vou dar um exemplo. Eu gostava que um cidadão, muitas vezes falamos porque não sabemos ou não conhecemos, pegar um cidadão, meter dentro de um carro da polícia e dizer, olha, esta noite vais andar connosco, vamos passar pelo bairro tal. No bairro tal, sempre que entramos acontece isso. Para ver como é que o cidadão iria reagir. Só o facto de tu entrares para um carro da polícia só o facto de tu saíres de casa e não saber se vais voltar em certos locais, isso em si já mexe contigo cá dentro. Tu tens mulher, tens filhos em casa. Isso em si já te cria, a certo ponto, uma certa desestabilização emocional. Ok? Portanto, tu tens casos de polícia, nesses suicídios, todos os anos os números estão a aumentar, que eles suicidaram-se e toda a gente tinha noção de que era o trabalho em si que estava a dar cabo da vida do homem. Que apoios é que teve, a nível de instituição, a nível do Estado português? Nada ou quase nada. Por isso é que eu comecei a conversar a dizer, os polícias não são robôs. Os polícias são pessoas falíveis, são pessoas com sentimentos, são pessoas com emoções. Agora, o bodycam vai resolver e vai até certo ponto tirar um peso grande das costas da polícia, que é pôr a transparência, pôr a verdade, mostrar os factos reais. Mas do lado do cidadão também. Tu já reparaste, tu tens, desde que estás a dar a opinião das bodycam, eu entendo, tu és polícia ou foste polícia, estás a falar do lado do polícia. Mas do lado do cidadão também, e tu não mencionas isso. Do lado do cidadão, saber que qualquer interação mais agressiva da polícia, ou menos digna, está ali e está a ser gravado também, certo? Ou seja, dos dois lados, não é? Não te foques só do lado... Olha aqui, eu estou a falar a polícia porque estou mais ligado do lado da polícia. Exatamente, eu entendo. Cidadão, olha aqui, enquanto cidadão, as más situações, os maus exemplos, as ocorrências mal geridas, as más condutas, também ficam gravadas. Portanto, houve uma coisa, eu quando digo estou falando de tira um peso de consciência de cima dos polícias, é esse tipo de situações, vai salvaguardar ambos os lados, isso não há dúvidas. Agora, o polícia fica sem o peso da consciência, ok? Sem o peso da consciência de viver sempre debaixo da acusação ou da suspeita de que são todos, à generalização, são todos uns bandidos, são todos uns sacanas, estás a entender? E eu quando falo do cidadão, e volto a repetir, estou a falar no geral, eu falo das más pessoas. Aí estamos de acordo. Porque o polícia também é um cidadão, né? Okay? O polícia também é um cidadão. Mas pronto, vou dar um exemplo, já não é um exemplo, há milhares de exemplos. O indivíduo chegar à esquadra,
estar sentado num sítio, estar algemado e de repente começar a bater com a cabeça numa esquina de uma parede para ficar cheio de hematomas. Isso aconteceu? Estás a perceber? Não foi uma, há dezenas de vezes, há dezenas de casos desses. Dezenas, ok? E depois, quando vamos a tribunal, o indivíduo aparece lá com a cara toda amassada. O que é que o senhor está assim com a cara? Foi a polícia. Epá, tu não sei se estás a ver o peso de consciência que tu não tens, isto para tribunal, vais ser acusado de uma coisa que tu não fizeste. Percebes o que eu estou a dizer? Mas por outro lado também, salvaguarda os tais abusos que ocorrem nas esquadras. As pessoas chegar à esquadra e levar um monte de porrada. Isso, no meu tempo, antigamente, lá muito antigamente, era o pão nosso de cada dia. No meu tempo, isso era uma coisa que, se o teu chefe fosse os teus próprios colegas, eu vivi isso, os teus próprios colegas te vissem fazer isso, eram os teus próprios colegas que te detiam na hora. Agora, claro, estava numa equipa em que as pessoas param, pensam e vêm. Agora, se calhar se estás num grupo de maus polícias e estás a fazer uma coisa errada, ninguém vai dizer nada. Só que tem o revés da moeda. Depois, quando cair uma acusação, cai por cima de todos. Percebes? Todos os que lá estavam. Tu como é que... Diz não, continua, desculpa. Portanto, falei da parte dos suicídios, que é uma coisa muito grande, e que se a sociedade metesse a mão na cabeça e a ver algo de errado que se passa aqui, não é normal tantos polícias suicidarem-se com a arma de serviço, não é normal, e saberem quantos polícias estão de baixa médica por stress traumático. Percebes? É muito fácil tu acumulares esse stress, é muito fácil. Eu dei-te o exemplo que estava com 20 de pressão arterial, uma média muito alta para um miúdo de 24 anos. É muito, o risco de AVC é uma coisa muito grande, percebeste? Ali estás em risco iminente, acima dos 15 ou 16 estás em risco iminente. Eu com 24 anos estava a ter 20 de pressão arterial. Agora, porquê? É as ocorrências, é as situações, é as vivências. Pá, vais a um sítio, cuidado, podes levar um tiro, podes levar uma facada. Olha, ali tiram coquetéis de molotov. A pressão é muita pressão em cima de ti enquanto ser humano. E há aqueles que quebram, infelizmente, optam pelo caminho que entendem ser mais fácil, é o suicídio. Há muita coisa que está mal, que tem que se mudar, mas quero-te dizer uma coisa, que fique claro. Tens, do meu tempo para agora, tens uma polícia muito melhor preparada, muito mais qualificada, com os seus problemas vai continuar a ter de bons e maus profissionais, mas há muita coisa para se melhorar, muita coisa para se tratar e que não vai ser de agora, Luís, as duas últimas perguntas, já estamos mesmo quase a terminar. A primeira, queria te perguntar, e ameaças? Tu sofreste ameaças de morte, ameaças à tua integridade física? Há pessoal que queria te fazer a folha quando estavas na polícia? E isso contribuiu para o stress? Olha, portanto, aí está, estás a ver, aí é do tipo, olha, riscaram-me o carro todo, tentaram me incendiar um carro, fui abordado diversas vezes à noite, na rua, por pessoas, por indivíduos que tiveram situações, por pessoas que me conheciam, sabiam, aquele gajo é polícia, assim do nada, estás a ver? Do nada. Eu vou dar um exemplo, uma vez estava nas compras, estava às compras com a minha mulher, já não era polícia. Uhum. Estava às compras com a minha mulher e, sinto que está ali alguém a olhar para mim, mas com os olhos bem arregalados. Cruzei o olhar com a pessoa, vi que a pessoa continuava a olhar para mim. Caraças, pá, o que é que se passa? O indivíduo vem ter comigo e eu continuo a olhar para ele, vem ter comigo. Boa tarde. Tu não me conheces, pois não? Eu não conheço. Eu sou irmão do fulano tal. Tu meteste-lhe de cana, ele não fez nada, tu e o teu colega, o fulano tal, vocês fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram assado e fizeram cozido. Isto foi um indivíduo que foi detido no âmbito de uma operação
de tráfico de droga. Ele acabou até por não ficar preso, foi a primeiro interrogatório e não ficou preso. Depois foi julgamento, os outros foram presos, mas ele não foi preso. E aquele sujeito que me abordou era um indivíduo que eu tenho plena certeza, se ele estivesse lá com mais 2 ou 3, ia partir para cima de mim. Ok? Se ele estivesse com mais 2 ou 3, ia vir para cima. Ia vir para cima de mim. Agora, situações assim tu, até certo ponto, acabas por perder a tua identidade. Acabas por perder a tua identidade. Porquê? Porque tu tornas-te uma figura pública. Toda a gente te conhece, entre aspas, no sítio onde tu trabalhas, toda a gente te conhece, é o pessoal da loja, é o pessoal que arruma carros, é o pessoal da bomba de gasolina, é o pessoal do restaurante, é o pessoal... Vem-te a passar ali, fardado, toda a gente sabe. Quando te virem a civil, muitos deles... Mas quem é que te marca mesmo? Quem te marca mesmo e quem fica com a tua fotografia é aquela pessoa do mal. É o bandidolas, é aquele indivíduo que está sempre ali a cometer... Quando te vi na rua, sabe, aquele gajo é polícia dali, aquele gajo trabalha naquela esquadra, aquele gajo faz esse trabalho, aquele gajo faz isso. Depois há aqueles que se sentem no direito de vir pedir satisfações, que têm tomates e vêm mesmo ter contigo. Ok? Portanto, tive diversas situações que mesmo fora de horas de trabalho, em que, bom, isto aqui é a coisa capaz de correr mal. Tanto é que andava sempre armado. Sempre armado. Ok? Tu tens casos de polícias que fora da hora de trabalho foram agredidos por indivíduos que os reconheceram. Dezenas de casos ou centenas de casos que acontecem por ano, ok? Foram agredidos por famílias, por gangues, por grupos, por indivíduos. Mas aí está, o tal sentimento de impunidade. Os indivíduos fazem isso porque sabem, vou dar as murros a um polícia, não se passa nada. Porque não há punições que desencorajem esse tipo de atitudes, estás a entender? Olha, então, tive isso. Não, continua, desculpa. Portanto, tive esse tipo de situações, tive colegas que viveram esse tipo de situações, muitos que sujeitaram esse tipo de situações e com a família, estás a perceber? E com a família, percebes? Não, portanto, que é mais grave isso. É mais grave, óbvio que a família não tem culpa, ninguém devia ser, óbvio, alvo de ameaças ou esse tipo de abordagens, muito menos a família que não tem culpa da profissão que a pessoa escolheu optar, em verdade. Não, o que eu te ia perguntar é, recentemente... o governo diz que vai monitorar, que inclui as forças de segurança, os comentários que fazem nas redes sociais e, por exemplo, há indivíduos que se queixam que há elementos ligados à força de segurança que mandam, enviam e têm liberdade de postar coisas racistas, abertamente racistas nas redes sociais. Tu achas bem que se monitore isso e o que é que tens a dizer a nível de haver certos agentes que se sentem à vontade para ter esse tipo de discurso nas redes sociais? Deve ser punido também? O discurso do agente da polícia tem que ser um discurso coerente, um discurso que esteja dentro das normas e da lei, ok? O discurso do agente não pode ser um discurso discriminatório, um discurso de instigar, um discurso de apoio à violência, seja do que for, ok? Primeiro. Agora, é o que eu digo, volto a repetir, o agente da polícia é o reflexo da sociedade portuguesa. Nós temos que repetir isso muitas vezes, mas fazes bem, porque há pessoas que nos vão ouvir por partes, todos nem vão ouvir no final, tem que se coisa. Volto a repetir, vais encontrar o polícia que não quer saber de comentários, vais ignorar o polícia que faz esse tipo de comentários, vais ter o polícia que não faz esse tipo de comentários. Agora, aí está, é a livre convicção de cada um. Mas, espera aí, se o cidadão pode fazer esse tipo de comentários, porquê é que o polícia não pode fazer? O polícia não pode fazer. Podia, nem nenhum deveria. Nenhum deveria fazer isso. Não pode. Sim, o polícia não pode, nem deve fazer ao abrigo das suas funções. Estás a perceber? Primeiro, correto? Ele tem um código de conduta a respeitar. Mas até certo ponto, isto entra um pouco dentro da sua liberdade. Portanto, ele tem liberdade, mas não tem liberdade para fazer tudo o que um cidadão faz. Que por si só acaba já por ser, se calhar, uma ilegalidade, não é? Sim, mas tu okay? Exatamente, mas tu não vês um problema. Mesmo, uma coisa para já, como tu disse, tem um código que tem-se a reger. Um polícia tem uma responsabilidade e tem um código diferente de um cidadão comum.
Mas tu não vês nenhum Olha aqui. problema, tu estás a dizer que, mas É um problema. um outro É um cidadão... problema. Não, um polícia e um cidadão, já nem digo um polícia, um cidadão não devia estar a ter comportamentos racistas nas redes sociais. Sim. Um polícia mais grave é, porque o polícia depois vai lidar com certos... Até Com certo cidadão, tipo exatamente, de várias etnias. Olha uma coisa. Sabes o que é que me parece a mim? Essa ordem que foi baixada. Se fizeram é porque o número de casos está a aumentar ou alguma coisa que não está a correr bem. Porquê? Porque, isto até é engraçado, porque o cidadão que não acompanha e que não conhece vai dizer: poxa, até que enfim decidiram começar a tomar medidas sobre quem faz isso. Isso já existe. Há muitos casos já de polícias que foram condenados por comentários nas redes sociais. Eu tenho um caso muito caricato do ano passado. Um agente de uma outra força de segurança fez um comentário acerca do seu comandante, do comandante dele. Estás a perceber? Ou lá tiveram um problema qualquer e o homem veio para as redes sociais dizer qualquer coisa do comandante, o comandante é isso, é aquilo, é assado, é cozido. Foi punido. Isso já existe. Agora, o que me estranha é isto saiu a público é porque ou está fora de controle, ou está a haver mais anomalias, mais situações dessas, ou está fora de normal, porque isso já existe na prática. Esse tipo de condutas já é punido, esse tipo de condutas já é investigado, esse tipo de condutas já sofre repercussões sobre os agentes que o fizeram. Concordo, não concordo que o agente faça esse tipo de comentários racistas, de apoio à violência, de má conduta. Não concordo, e que se investigue, que se averigue, mas todo o agente tem noção plena disso. Não pode fazer isso. Ok. Pronto, fica esclarecido. Luís, olha, muito obrigado. Tínhamos aqui pano para falar. Podes crer. Eu acho que podemos fazer uma segunda parte daqui a uns dias ou daqui a umas semanas, porque é como disseste, tem-se pano para falar e é um tema complicado, então até podemos ver a reação das pessoas quando ouvem o podcast. Como marcamos uma segunda parte, sem dúvida, aliás, podemos marcar já, fica já prometido, fazemos uma segunda parte, porque há muito para falar, e especialmente a nível da comunidade e da interação entre os polícias. Comunidade, o racismo, a comunidade, o RSI, o rendimento social, porque que um exemplo, eu cheguei em Portugal em 92 e de 92 até voltar para Angola, eu vi um processo evolutivo. Em 92 não via médicos negros, hoje já vejo médicos negros. Polícias negros eram poucos, hoje já vejo milhares deles. Professores, tudo, ver o negro em Portugal, sim, começa a aparecer em todo lado. Mas a grande maioria não aparece porquê? Isso é um tema que se pode abordar, porque é que não aparece. As tais minorias, é uma coisa que eu entendo como minoria o facto de pertencer a uma etnia menor, uma etnia não tão representativa como a grande maioria em Portugal, mas sim, nunca quis ser visto como uma minoria, estás a perceber? O facto só de eu estar, sou uma minoria, há quem se aproveite desse refúgio, sou uma minoria, sou o mais desfavorecido, sou o mais desprotegido, sou aquele que não estudou, sou aquele que não teve oportunidades. E eu e muitos outros somos exemplos, somos das tais minorias, estudamos, batalhamos, concorremos em pé de igualdade com indivíduos de outras raças e etnias. Acho que criar essa separação de minorias em si só já está a separar por grupos, estás a perceber? Já nos está a separar por grupos, está-nos a pôr no grupo dos mais desfavorecidos ou dos coitadinhos. Eu nunca quis ser visto como um coitadinho, eu quis sempre ir à luta e ir batalhar. Então há muito tema que podemos abordar dentro disso, percebes? Não, fica já marcado, temos outros temas. Eu sei que tu já me contaste algumas histórias antes de começarmos a gravar, que podemos, no outro dia quando falamos, podemos abordar também. Fica marcado, fica marcado para um outro podcast, fica prometido que a gente vai fazer um outro podcast recentemente e continuar com estes temas, porque há muita coisa ainda que eu te queria perguntar, mas fica marcado para um outro.
também para se poder debater com mais tempo e também, por exemplo, Ok. a tua saída da PSP e tua regresso a Angola, há muita coisa, tu és alguém que ainda tem muito para se falar e debater. Apesar, acima de tudo, apesar de eu não ter concordado contigo e acabamos por debater em várias coisas, em tudo o que tu disseste, respeito, como eu disse, tu desde o princípio disseste, é o meu falo, abertamente qualquer coisa, desde que não se mencione nomes e datas de casos específicos, eu falo abertamente, seja do que for. Então, apesar de não concordar contigo em algumas coisas, mas faz parte, somos seres diferentes, eu agradeço-te e respeito o facto de tu teres dado a cara, porque, como eu disse, é difícil um agente ou ex-agente poder falar abertamente como tu fizeste. Então, para quem nos ouve, ninguém aqui generalizou, concordem ou discordem com a minha opinião ou com a do Luís, tentamos ter um debate na base do respeito, um debate civil, e esse é o mais importante. Luís, um grande abraço. Hein? Eu agradeço desde já o convite, estarei disponível, como disse. Na realidade, não quero que vejam só que eu vim aqui defender a polícia, mas eu quis mostrar um pouco de como é que a polícia pensa, ou melhor, como é que pensava, como é que agia no meu tempo e a evolução de lá para cá. É lógico que os meus comentários vão agradar uns, não vão agradar outros, mas eu quis mostrar, na realidade, que os erros estão de ambos os lados e a sociedade em si tem que se ajustar às mudanças que o mundo está a sofrer. Para terminar, lanço o repto que é o tal o falaste das câmaras, que é e é para os dois lados. A polícia, isso vi numa parede escrita, a polícia protege-nos dos bandidos, quem nos protege da polícia? De igual forma, quem protege a polícia dos bandidos, das más pessoas. Portanto, isso é uma coisa que tem muito trabalho pela frente e vai levar muitos anos até se atingir um nível melhor do que o que se está. Ok? Obrigado, Luís. Grande abraço. Vai, até o próximo episódio. Obrigado. Valeu, tchauzinho.